Estamos reunidos essa noite para mais um episódio da nossa maratona de O Clube do Terror. E o episódio de hoje é para aquelas pessoas que não usam antivírus no computador. Então, eu submeto à aprovação do Clube do Terror o vídeo de hoje, que está bem legal e bem assustador. O Clube do Terror. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um computador, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá, que eu sempre aviso quando sai vídeos novos. Também faço conteúdos extras, abro caixinhas de perguntas pra vocês me ajudarem a escolher os temas dos próximos vídeos. Então vão lá no Instagram, que será bem legal ver vocês por lá também. Esse é um vídeo muito especial, já que é o primeiro episódio da 4ª temporada de O Clube do Terror aqui no canal. Pois é, se você caiu aqui de paraquedas, eu estou fazendo a maratona de O Clube do Terror. E se você não faz parte do nosso clubinho secreto, é só aparecer aqui sábado à noite para mais um episódio. Vocês perceberam que demorou um pouquinho para a 4ª temporada estrear aqui no canal. E tem um bom motivo para isso. Eu estava preparando uma surpresinha para vocês em parceria com o meu amigo Everton do Bacaneca, que vocês já viram muito aqui no canal. Nós temos a nossa primeira caneca personalizada exclusiva de O Clube do Terror com o canal Videoterapia. Então, ó, olha aqui, tem o símbolo do canal, tem o Clube do Terror que vocês adoram e essa caixinha que eu acho incrível. A caneca, que é o item mais importante, e olha só como ela é linda. Que legal, eu tô muito feliz. Eu desenvolvi junto com o Everton. Nós fizemos com muito carinho e muito cuidado para vocês terem a melhor qualidade de imagem e também de conteúdo bônus, porque vocês sabem que eu adoro conteúdo bônus, né? Então, vocês vão ter a caixinha personalizada com a caneca especial de O Clube do Terror, o canal Videoterapia, e esses imãs de geladeira personalizado com alguns dos meus episódios favoritos de O Clube do Terror. Então, tem o do Super Óculos, o do 13º Andar, que eu amo esse episódio, porque ele é ficção científica, ele é incrível. E é claro que não podíamos deixar de fora o palhaço Zibo. Então, vocês vão levar esse kit completo, exclusivo, para quem acompanha o Clube do Terror aqui no canal. É uma caneca edição limitada, então só vai durar no estoque do Bacaneca enquanto a 4ª temporada estiver disponível aqui no meu canal. Quando a 4ª temporada terminar, a caneca não será mais comercializada pelo Everton, beleza? Então, para você adquirir a sua caneca, é só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou entrar no Instagram do Bacaneca, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Assim, eu nem consigo expressar como é incrível ver o nome do meu canal em uma caneca e saber que vocês vão levar isso para casa de vocês e fazer parte da história de vocês também. E não se esqueçam, é uma edição limitada, então aproveitem. E hoje nós vamos falar do primeiro episódio da 4ª temporada, chamado O Conto do Vírus Renegado. Para esse início de temporada, nós não tivemos nenhuma mudança no elenco principal da galerinha do Clube do Terror, então é a mesma galera que nós vimos na 3ª temporada. O episódio começa com o Gary chegando atrasado, pois ele estava com um vírus em seu computador. Ele precisava imprimir um trabalho de escola e por conta desse vírus, o arquivo sumia toda hora do computador dele. Ele estava desconfiando que o irmão dele, o Tucker, que tinha colocado esse vírus, mas ele não tinha como provar. E aí quando ele chega, ele está com um disquete, que é o antivírus, gente, isso é muito anos 90, disquete, tá? E aí ele começa a entrar na história desta noite, e é ele quem vai contar. E ele fala que um vírus de computador é perigoso, mas tem um computador específico que nós não podemos deixar nenhum vírus entrar lá, senão pode acabar com a nossa vida. E ele está se referindo ao nosso cérebro, um dos computadores mais poderosos do mundo. Logo no início do conto, nós vemos um garoto mexendo no computador. Parece o computador da escola, porque tem uns livros assim em volta. Beleza, dá aquele fade out e nós vemos um jovem acordando em sua cama. Este jovem é o Simon.
Ele mora em um lar bem caótico, a irmã dele é bem bagunceira, os pais estão sempre também ali na correria e ele está se arrumando para ir para a escola. Ali, nós conhecemos o melhor amigo dele, que é o Evan. Ele e o Evan, eles são aqueles amigos que ficam um trollando o outro. Quando eles chegam na escola, nós percebemos que o Evan, ele é bem apaixonadinho numa garota chamada Sônia. Só que a Sônia, ela está de trelelê com o Simon, que é aquele garoto, né, mais bonitão e não sei o que. Inclusive, ele é a cara do Ryan Gosling. Depois eu fui até pesquisar pra ver se não era ele, mas não é, só que é bem parecido. Então, beleza, eles estão ali na aula e está rolando um atrito, porque tá um pregando peça no outro e o Simon trocou o cadeado do Evan. Aí o Evan tenta abrir o cadeado ali do armário dele, não consegue. Aí o Simon fala, eu troquei seu cadeado, palhaço. Agora você vai ter que aprender uma nova senha. E não mais a senha que era do cadeado dele. Guardem essa informação. Bom, depois que termina a aula, o Simon, ele fala pra Sônia, nossa, acho que eu estou pegando pesado com o Evan, vou pedir desculpa, né, não tá legal aí eu ficar zoando com ele. E quando o Evan aparece, ele tá correndo ali, super feliz, aí o Simon fala, cara, desculpa aí, tô pegando pesado com você. Aí ele, não, fica tranquilo, o professor de ciência falou que o jogo já está pronto, então nós podemos testar. O que acontece? Esse professor aí de ciências da escola, ele estava desenvolvendo um jogo super tecnológico e esses dois, eles gostam muito de videogame, de computador, então eles seriam os primeiros a testar este game novo. O Simon até fala, caramba, você não tá chateado com as coisas que eu fiz? Ele, não, de boa, vamos lá jogar esse jogo novo. Quando eles chegam, tem um computador, aí tá o professor, ele é aquele típico professor maluco de ciência, sabe? Tem um monte de coisa estranha na sala e o primeiro que vai testar o jogo é o Simon. O Evan, ele é mais entendido de computador e de games, mas o professor fala que não tem problema o Simon jogar primeiro, porque este jogo é muito intuitivo, então é diferente de tudo que eles já jogaram, você não precisa ser um expert para saber jogar. E ele pergunta como é esse jogo, cadê o controle remoto que ele não está vendo, e o professor fala que esse é um jogo ultra tecnológico de realidade virtual. Olha isso, Clube do Terror já falando de realidade virtual, que é uma realidade hoje em dia, né? Que nós temos esses óculos, essa coisa toda. Clube do Terror já introduziu em 1994. Bem legal isso. E o professor fala que é uma tecnologia nova, é extremamente experimental, então as coisas ainda estão se desenvolvendo. E quem sabe daqui a uns anos essa tecnologia não ficaria mais avançada. Mal sabia eles que hoje em dia nós teríamos essa tecnologia de realidade virtual, que é simplesmente sensacional. Ele coloca um capacete na cabeça do Simon. Ainda bem que as coisas evoluíram, né? Porque se tivesse que usar um capacete desse toda vez, ninguém ia querer comprar esse negócio hoje em dia. Então ele coloca o capacete e na hora que ele vai acionar o jogo, aparece uma mensagem, tipo uma caveira e um aviso warning, fica piscando. Então é como se o computador tivesse com vírus. Mas o professor meio que ignora, isso porque ele é expert em computador, né? Mas ele ignora o vírus e dá play no jogo. E ao mesmo tempo ele recebe uma ligação do governo, ele está trabalhando ali num projeto secreto, e ele fala pro Evan, olha, fica aí acompanhando o jogo, qualquer problema você desliga ou me chama, mas fica aí dando uma olhada. Aí ele fala, beleza, pode deixar. O professor sai da sala e fica os dois, o Evan ali monitorando o game na parte do computador e o Simon entra no jogo. Ele escolhe o cenário de ser um cavaleiro medieval, porque ele acha isso muito divertido, então começa a rodar o programa. Porém, ele do nada acorda na casa dele, igual aquela cena que nós vimos no início do conto. Aí ele pensa, poxa, foi tudo apenas um sonho, né? E as coisas começam a se repetir, então ele acorda, pega não sei o que, joga uma bolinha. Só que a casa dele tá um pouco estranha. Primeiro que a casa era caótica e agora tá tudo um silêncio. Ele não encontra os pais dele, não encontra a irmã. Ele desce a escada, vê que tá tudo vazio, a cozinha, não tem nada, nenhuma bagunça. Mas ele escuta a voz dos seus pais, falando, Simon, cadê você e tal. E de repente os pais dele e a irmã aparecem como se fossem hologramas, meio bugados assim. Ele acha isso estranho, porque tipo, e aí, né? O que tá acontecendo? Até que ele escuta a voz do pai dele chamando no escritório. Quando ele entra, o escritório está vazio, mas a cadeira do pai dele está virada para a janela, então tem alguém sentado ali. Será que é o pai dele? Quando vira, é uma criatura, uma coisa prateada. Que negócio é esse? Parece um alienígena.
mas na real é um vírus que está dentro deste jogo. Por isso que apareceu aquela mensagem antes do professor rodar o programa. E aí o vírus começa a conversar com o Simon. Aí ele fala, cara, é o seguinte, eu estou cansado de ficar dentro dos computadores, eu quero ir para a vida real. E para isso eu vou invadir o seu cérebro e vou usar o seu corpo na vida real, porque eu acho que deve ser bem mais divertido do que viver em uma simulação. Bem Matrix esse negócio, hein? Aí o Simon fica desesperado e fala, não, você não vai entrar na minha cabeça. Aí o vírus fala, eu vou entrar sim, e eu já até sei como que eu vou entrar na sua cabeça. Quando o Simon olha pra mão dele, tem um encaixe bem antigo, sabe? Nem existe mais esse tipo de conexão, mas era um cabo que você conectava, igual aquele de monitor antigo, de impressora. É nesse nível. E isso surgiu na mão dele. Ou seja, esse vírus vai se conectar através desse cabo e entrar no cérebro dele. Olha que maluco. O Simon fica desesperado e o vírus aproveita para dizer que ele tem 10 minutos para conseguir sair deste jogo, já que é um jogo, né? Então vamos colocar aí algumas fases para você tentar vencer, mas você tem apenas 10 minutos, senão eu vou entrar no seu cérebro. Aí o Simon, ele vai parar lá naquela escola de novo, como se ele estivesse acordado da simulação. Mas não, ele continua no jogo. O corpo dele vai se transformando em uma coisa robótica, tipo um computador. A voz dele muda, aí esse negócio na mão dele vai ficando mais saliente, como se transformasse em um computador mesmo. Ele chega à conclusão que ele precisa ir até algum computador para conseguir configurar esse jogo, né? Sei lá, pegar um código-fonte, alguma coisa para ele conseguir vencer esse vírus. Então ele vai até a casa dele. E quando ele chega no computador dele, o vírus está perseguindo. O cara tá lá do lado de fora na porta, batendo. Aí ele tranca a porta e vai pro computador para tentar configurar o jogo, fazer alguma coisa. Quando ele liga o computador dele, aparece uma mensagem revelando quem botou esse vírus no computador. Eu vou revelar daqui a pouco, porque agora eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho que também gosta de O Clube do Terror. O Simon vê uma mensagem no computador dele revelando quem botou o vírus. Quando ele liga o computador, aparece o Evan no computador. Ele fala, ué, o que você tá fazendo aí, Evan? Aí ele, aí, tá gostando do jogo, Simon? Foi o Evan que botou esse vírus pra trollar o amigo dele. Só que ele não contava que esse vírus é uma inteligência artificial. Então, ele aprendeu a se virar dentro do computador ao ponto de não conseguir ser aniquilado. Então ele criou uma resistência lá dentro e agora ele quer ter vida própria, ele não quer mais ser dependente da tecnologia. Olha que coisa atual. Nós vimos isso recentemente em Megan 2.0, mas para vocês verem como a ficção científica trata disso há muito tempo. Bem antes ainda de O Clube do Terror, essa coisa das máquinas dominarem os humanos, isso já é trabalhado na ficção científica há muito tempo. Mas beleza, como é que eles vão parar esse vírus agora? O Evan não sabe exatamente como parar, todos os mecanismos e atalhos que ele criou para acabar com o vírus não estão funcionando, porque o negócio ficou inteligente. Então ele pede para o Simon reiniciar o sistema, reiniciar o jogo. Só que para isso, ele precisa de uma senha. O vírus faz a conexão cair, e aí o Simon fica sozinho para se virar com esse enigma. Aí ele fala, meu Deus, qual é a senha? E ele começa a digitar um monte de coisa, o vírus batendo na porta, querendo entrar. Então ele para pensar, bom, se o Evan está se vingando pelas coisas que eu fiz, o de mais grave que eu fiz recentemente foi trocar o cadeado dele para ele se virar com a nova senha. Então talvez a senha seja a senha que era do cadeado dele. Então ele coloca essa senha e era... Pois é, olha o Evan, foi muito sapeca. Aí aparece, pressione algum botão para você sair da programação. Quando ele vai pressionar, o vírus consegue entrar e rola aquela ameaça. Ele prende o Simon na cadeira e ele pega o cabo dele, do vírus, para conectar na mão do Simon e conseguir invadir o cérebro dele. Quando isso vai acontecer, o Simon se solta, aperta uma tecla e o vírus desaparece. Agora, ele volta pra realidade, nossa, ufa, ao vivo e a cores. O professor, né, pergunta como que foi o jogo, se ele gostou de ser um cavaleiro medieval. Aí ele fala, cara, tinha um vírus aqui, tá? Eu não virei cavaleiro coisa alguma, eu quase morri. Aí o professor fica, caramba, como que esse vírus foi parar aí? Aí só tá o Evan assim, nossa, chocado, sabe? Sabe aquele meme tipo...
como é que foi parar aí, gente? Eu tô passado, chocado. Aí os dois saem da sala do professor de ciências e estão caminhando ali pelo corredor da escola. Aí um desculpa o outro pelas palhaçadas e eles vão pra casa. Mas está passando ali um funcionário da limpeza na escola e ele deixa a lata de lixo no meio do corredor pra pegar outra coisa. E de lá pula uma mão que parece ser a mão daquele vírus. Será que ele conseguiu vir pra nossa realidade? O conto termina, a galerinha do Clube do Terror adorou, porque isso era o assunto do momento, anos 90, tecnologia, disquete. E por conta dessa história, o Tucker meio que assume a bronca de ter botado o vírus no computador do irmão dele, do Gary. Aí ele fala, então, né, o mais legal dessa história é que o vírus está nesse disquete e eu posso colocar no computador de qualquer um. Aí o Tucker fica assustado e sai correndo. E agora, o episódio termina. Esse episódio, ele não é assustador, mas eu acho ele bem divertido por conta dessa tecnologia e por falar de inteligência artificial, uma coisa que a ficção científica está sempre batendo. As máquinas estão cada vez mais evoluídas, ao ponto de um dia tomarem o controle da humanidade. Começa como um vírus inofensivo de computador, mas pode se transformar numa coisa gigantesca. Exterminador do Futuro está aí para provar isso, né, Sarah Connor? Então, se você não tem um antivírus no seu computador, é melhor colocar. Já pensou se alguma entidade viral, sei lá o que, entra no seu computador e quer assumir o seu cérebro? Então esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gosta de O Clube do Terror. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau.